Oi, eu sou Diego Viana, do grupo Ação Covid-19, e hoje eu vou conversar com o cientista social Guilherme Prado, que é um dos pesquisadores do grupo e um dos responsáveis pela pesquisa que está sendo publicada agora sobre a cidade de São Paulo. Nessa pesquisa foram comparados diferentes distritos com um foco especial em três de São Paulo, que são Sapopemba, Brasilândia e Jardim Paulista, né, em relação ao índice de proteção ao Covid desenvolvido pelo grupo. Então, eu queria começar, Guilherme, perguntando sobre esses três distritos que vocês escolheram, né? O que eles têm de particular? Por que vocês focalizaram nesses distritos? Olá, Diego. Prazer estar aqui debatendo. Por que escolhemos esses distritos, né? Acho que até o título do estudo já é bem emblemático, né? Uma cidade e muitas curvas. Desde o começo aí da expansão da pandemia, aqui no Brasil, a gente já tem essa desconfiança que vai ficando cada vez mais clara que há uma desigualdade na dispersão do vírus. Então, ele não seria tão democrático assim como se fala, né? Ele tem um potencial de infectar a todos, mas os impactos divergem muito a depender de onde você mora, de como você vive, da sua dieta, enfim, de uma série de motivos. Então, a gente escolheu bairros, distritos, né, áreas geográficas desiguais para explicar essa suposta desigualdade do vírus. Então, a gente tem Brasilândia, que é um bairro mais pobre, só que não tão denso assim, em comparação com Sapopemba, que é outro distrito que é muito mais denso, é o mais denso de todos, mas também é uma área considerada pobre, com pouca infraestrutura. E Jardins, que tem uma alta densidade e condições melhores aí entre os seus habitantes. Então, a gente procurou achar essas desigualdades no território para poder simular e entender as desigualdades na dispersão do vírus em suas consequências. Entre esses dois distritos mais pobres, o que apareceu como uma diferença relevante, né? Que tipo de resultado que surge em termos de infecções e de óbitos por Covid? Sim, Diego, é importante a gente estudar a dinâmica desigual que tem o vírus em bairros desiguais. E acho que numa simulação que a gente faz 4 simulações, né, dentro do estudo. A segunda simulação, que ela parte de um isolamento de 70%, que seria o ideal, que ele é difundido aí tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura. 70% de isolamento social seria suficiente para controlar a doença, mas a gente vê que há impactos diferentes. Em Jardim Paulista e Brasilândia, né, os infectados eles ficam na casa de 40% ao final de 100 dias, com 70% de isolamento. Só que na Brasilândia, que é mais pobre e com menos infraestrutura social que o Jardim Paulista, a gente tem o dobro de mortes. Enquanto o Jardim Paulista morre 0,32% da população, na Brasilândia morre o dobro, 0,64%. Isso ainda acontece porque, apesar do Jardim Paulista ser mais denso, a Brasilândia é mais pobre e enfrenta uma série de problemas. É uma população que pode se proteger muito menos, porque tem que sair para o trabalho, porque o seu entorno é mais precário, o saneamento básico, os próprios domicílios são mais precários. Então a coisa meio que se compensa, mas os mortos são sempre maiores nos lugares mais pobres. Só que essa lógica se radicaliza em Sapopemba, porque além de um fator determinante, que é esse da densidade que eu falei, Sapopemba é o mais denso dos 3 distritos que a gente analisou, além dessa questão da densidade, tem a questão da pobreza também. E ela combinada, esse cenário de precarização e também de densidade, a gente tem, no final desses 100 dias, com 70% de isolamento, 80% infectados em Sapopemba, com 1,47% de óbitos. Então, os óbitos estouram e poderiam até ser maiores, considerando até a questão de leitos, a questão da possibilidade dessa população ter atendimento de saúde. Então, a gente vê que, com políticas iguais para lugares desiguais, a gente tem resultados diferentes e que tendem a ser sempre mais radicais nos lugares mais pobres. Uhum. Um fator que tem causado muita preocupação entre os estudiosos, principalmente da área das cidades, é o problema da mobilidade e do transporte público, que pode ser um ambiente de espalhamento
do vírus, né? Esse é um resultado que apareceu para vocês? É importante a pergunta porque a gente está num momento de experimentação, né? Cada hora a gente descobre novos fatores para entender uma dinâmica complexa de um vírus que é complexo, de uma sociedade que é complexa e desigual. No estudo especificamente de São Paulo, a gente ainda não considerou essa questão, né? Da mobilidade, mas agora a gente já está agregando isso para a nossa pesquisa, porque até com a discussão dos cientistas do urbanismo, da questão da mobilidade urbana, a gente consegue entender essa dinâmica que também é cruel para quem precisa se locomover dentro da cidade. Então, os dados estão aparecendo cada vez mais e estão mostrando para a gente que aquelas populações que têm menos condições econômicas de fazer isolamento social e de realizar o trabalho remoto, são aquelas populações que estão em lugares mais pobres. São aquelas populações que precisam de mais baldeação, que precisam de pegar metrô, pegar ônibus, precisam de estar em vários transportes públicos para poderem chegar ao trabalho. E isso explica, pelo menos parcialmente, porque as partes de distritos mais pobres e bairros mais pobres estão sofrendo mais com a Covid, porque são populações que estão pegando o transporte público com muito mais frequência e, por isso, estão com uma taxa de infecção alta e ainda com as maiores taxas de óbito, pelo menos em absoluto, né? A gente sabe que Sapopemba e Brasilândia, que aparecem nesses estudos, sempre aí tiveram, pelo menos nos óbitos absolutos, à frente. Isso parcialmente se explica nesse deslocamento espacial, onde você fica num lugar confinado, que é um transporte público, que as pessoas, apesar de estarem com máscara, já estão muitas horas com aquela máscara, estão em uma condição ali de muito contato físico, o que amplia demais a possibilidade de infecção, que também vai impactar nos óbitos depois, porque elas levam a infecção para onde elas moram. Então, sim, o transporte público, a mobilidade e a incapacidade de se isolar impacta demais na dinâmica do vírus e nas populações mais pobres. Como você falou, são 4 simulações, e eu queria abordar especificamente a última simulação, que é aquela que começa com o pouco isolamento, que é o isolamento que havia em março, sobe para os 70% e volta para os 20 e poucos por cento originais, né? E que, de certa forma, me parece que isso descreve o que está acontecendo agora com o gradual processo de abertura, né? Dá para interpretar o que está sendo feito através do Plano São Paulo hoje por meio dessa simulação? A nossa 4ª simulação, lógico que ela não é uma reprodução perfeita do que acontece e a gente tem que manter um certo nível crítico na interpretação, porque ela é uma conjectura, mas ela é muito importante, ela dá aspectos para a gente entender os impactos que a gente já está vendo hoje, né? A gente considera sempre que 27%, como você disse, é o isolamento natural da sociedade. Então, num primeiro momento, nessa simulação, a gente considera 27% de isolamento, porque já é o natural que algumas pessoas sempre ficam em casa, né? Os mais idosos, as pessoas com pouca possibilidade de mobilidade, elas já ficam em casa naturalmente. No segundo momento, a gente considera a taxa ideal, que seria esse 70%, pelo menos propagado pelos políticos, pelo poder público, né? E aí, no terceiro momento, a gente simula essa reabertura, que seria o ensaio do que já está acontecendo, né? E aí a gente tem alguns indícios da realidade que está se confirmando, né? O baixo isolamento no começo e a demora para poder adotar os 70% de isolamento mostra que já é tarde demais para atuar em Sapopemba, apesar que seja importante ainda o isolamento, mas o vírus já se difundiu de uma forma num lugar tão denso de que mesmo o isolamento de 70% é incapaz de mitigar de forma mais drástica o vírus. Enquanto em Jardim Paulista e na Brasilândia, esse segundo momento de maior isolamento, ele consegue mitigar sim o vírus, né? A gente vê uma queda. E aí é no terceiro momento que a gente consegue o grande paralelo à reabertura que foi planejada pelo Dória, né? A gente vê que o vírus retoma o crescimento, principalmente em Jardim Paulista e na Brasilândia. Então, existe uma ameaça de que é real, e a gente está vendo que ela está se confirmando, de que a gente ainda tem um crescimento da doença e não vamos conseguir desacelerar justamente por causa dessa
reabertura. E os números, como sempre, mostram que as mortes são maiores nos distritos mais pobres. Então, para você ver, estamos numa complexidade muito grande. A reabertura pode fazer com que, por muito tempo, a gente tenha que conviver com números muito ruins da doença em óbitos em nível de infecção. Então, essa reabertura ela veio de forma estabanada, com provavelmente muita pressão dos grupos empresariais e com pouca base científica, porque sim, a doença, como a gente está vendo, ainda vai insistir em reduzir e desacelerar por causa da reabertura. Bom, dado esse cenário e todos os perigos da reabertura, o que uma comunidade, um território com um índice de proteção ao Covid mais baixo e, portanto, mais exposição às infecções, pode fazer para tentar controlar o avanço da doença? Existem medidas e bons exemplos já conhecidos que já possam ser imitados? Importante essa pergunta, Diego, porque ela dialoga também com a mobilização social, né? A gente está num cenário de que o poder público está fazendo pouco para poder atuar na mitigação direta do vírus e está meio que deixando ele rolar para ver o que vai acontecer por causa de pressões econômicas. Lógico, o cenário ideal qual seria? A gente ter mais testagem massiva, ter traçamento de contatos, que é uma coisa muito pouco usada no Brasil. O Brasil tem aí 300 mil agentes comunitários de saúde que poderiam estar sendo muito melhores usados, né, nesse sentido, para poder traçar contatos de quem está contagiado. A gente poderia estar falando de quarentenas, pelo menos localizadas nos lugares que estão com mais complicação e mais infecções. E o mais importante, que são condições econômicas para o isolamento social. Estamos tendo um grande problema com o pagamento da renda básica emergencial. Isso impacta diretamente as comunidades mais pobres, que não conseguem acessar, muitas vezes, o benefício. Mas dentro desse cenário, que a gente está bem longe do ideal, na maioria dos lugares do Brasil, a gente tem ainda boas experiências, né? Nesse caos, e quando o poder público deixa de lado as comunidades, a gente consegue ver que as comunidades mais organizadas, mais mobilizadas, com movimentos sociais que propagam a necessidade do uso de máscara, do isolamento social, dos cuidados básicos com a doença, nesses territórios mais organizados a gente tem números que poderiam ser muito piores se essas atenções e mobilizações não tivessem acontecendo. Paraisópolis e Rocinha são duas comunidades, por exemplo, que mais empoderadas e mais mobilizadas conseguiram mitigar e ter números muito menores do que os impactos em um território com baixo nível de proteção, como você falou, teriam. Então, a mobilização popular e social para alertar as pessoas dos perigos da Covid é muito importante, ainda que a gente esteja num cenário aí de reabre e vamos ver o que acontece. Então, a população precisa se empoderar e a mobilização social é essencial para mitigar o cenário de expansão da doença, que ainda vai nos tomar por muito tempo, vai ser um problema na sociedade brasileira que a gente vai ter que conviver ainda por um bom espaço de tempo aí. Guilherme, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. E para quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa pesquisa e outras do grupo, é só visitar o nosso site, que está escrito aí embaixo, que é o açãocovid19.org. Obrigado.